No crepúsculo de uma noite eterna, a névoa se espalhava pelo vilarejo como um sussurro de memória esquecida, roçando as fachadas das casas cobertas de musgo, onde as janelas opacas pareciam mirar o horizonte em um silêncio profundo e perturbador. A atmosfera carregava um aroma úmido e terroso, entrelaçado com a pungente fragrância da decadência. As ruas, ainda desertas, pareciam pulsar, como se as pedras sob os pés carregassem segredos ancestrais, murmúrios de algo que estava sempre à espreita, à margem do entendimento humano. As lamparinas tremulavam com os golpes do vento, projetando sombras longas que dançavam como espectros de memórias passadas, criando uma sinfonia de desconforto ao assistir a sua própria existência ser consumida pela penumbra. Conforme as horas avançavam e a lua se erguia, um estrondo sutil, quase imperceptível, começou a reverberar pela terra. Era um som abaixo do limiar da percepção. Uma frequência que fazia o coração acelerar e os nervos tremerem, como se cada batida fosse uma chamada de algo distante, algo que deslizava entre o conhecido e o imperceptível. Os pássaros noturnos tinham silenciado e o único eco que se ouvia eram os próprios pensamentos, que pareciam se distorcer e reverberar, como se algo estivesse se alimentando das dúvidas superficiais. Na distância, uma luz pulsante rompeu entre as árvores do bosque, um brilho de uma cor que não poderia ser nomeada, uma sensação de presença que não se constituía em forma, um espectro sem corpo, algo que habitava os limiares da realidade. À medida que as horas se arrastavam, a mente de Jorge, o protagonista dessa inquietante existência, se tornava um labirinto obscuro de tensão e inquietação. Era como se seu subconsciente estivesse se fragmentando, fazendo duvidar não apenas da realidade ao seu redor, mas de sua própria sanidade. Cada ruído se tornava uma ameaça, cada sombra uma possibilidade de que a estranheza se aproximava. Ele sentia a restauradora necessidade de encontrar um significado, um consolo na ordem das coisas, e, no entanto, a desarmonia apenas se intensificava. Ele passava noites acordado, olhos fixos na luz pulsante, e cada vez que piscava, sentia como se as fronteiras entre o sonho e a vigília fossem corroídas de forma irreversível. O que realmente observava naquela noite, o que essas luzes escondiam, tinha a impressão de que um olhar invisível o escrutinava, suas intenções tão desconcertantes quanto o próprio silêncio que o circundava. A presença alienígena começou a se manifestar de maneiras que desafiavam a lógica. Jorge começou a vislumbrar figuras etéreas, deslizando entre as árvores, não humanas e ainda assim profundamente familiares, ecos de um passado que ele nunca vivera, mas que a memória coletiva da humanidade talvez tivesse conhecido. Ele se viu em um vórtice de consciência, onde o tempo se desdobrava como um papel antigo, revelando escritos em uma língua que não poderia ser lida. Era como se tudo ao seu redor, desde o solo sob seus pés até as estrelas no céu, estivesse entrelaçado em um manto de horror cósmico, cada pedaço de realidade sendo remexido por mãos que não pertenciam a nenhum ser humano. A luminosidade daquelas formas, bordada de dúvida e pavor, parecia sussurrar promessas de conhecimento além da compreensão, mas a que custo? E ali, no clímax de sua descida à loucura, enquanto o ar se tornava denso e pesado, com uma sensação de umidade que impregnava suas roupas, Jorge percebeu que a resposta estava mais próxima do que imaginava, pendendo na balança entre luz e escuridão. Ele parou diante da luz pulsante, o coração acelerado, e desafiou o que surgia diante de seus olhos. A realidade parecia se desfazer em camadas, cada uma mais abissal que a anterior. E num súbito impulso, ele se entregou, permitindo que o desconhecido o engolfasse e o absorvesse. O último fragmento de sua consciência, Eldritch, se esvaiu no momento em que ele sussurrou: "O que está além, que se esconde na penumbra das nossas mentes." E agora, enquanto a noite avança lentamente, questionamos não apenas a sanidade de Jorge, mas a própria natureza da realidade e nosso lugar nela. O que sabemos, afinal, é apenas a ponta de um iceberg que se desfaz na vastidão do desconhecido. Se você deseja mais histórias que desnudam a fragilidade da mente humana diante do incompreensível, inscreva-se. Mas hic et nunc, uma questão permanece. Será que esta narrativa é apenas um mito? Ou poderia ser uma verdade aterradora que se oculta sob a superfície da nossa própria existência?